do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à farmacologia. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais informações de farmacologia ou outras matérias, se inscreve aí no canal e deixa o seu joinha para a gente saber como que está o andamento, se o que deve melhorar, ou entre em contato no nosso e-mail. Então, pessoal, vamos ao que interessa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a terapêutica. A terapêutica é relacionada ao intestino irritável. Terapêutica ou tratamento? Esse intestino irritável, o que seria isso? É o intestino que está nervoso? Não, a gente vai entender um pouquinho mais à frente o que está acontecendo com esse intestino. Mas antes a gente tem que saber como é o normal desse intestino, como é o epitélio dele, como que ele funciona. E olha aí uma foto microscópica do intestino. O intestino ele vai estar sendo formado por vilosidades e microvilosidades, que é o que a gente está vendo na imagem. A gente pode observar que essas vilosidades e microvilosidades, elas são fundamentais para a absorção. O alimento chega ali, elas são como dedos assim, são prolongamentos, essas vilosidades e microvilosidades, são como dedos que facilitam com que o alimento se infiltre ali nesse epitélio e tenha maior superfície de contato desse intestino, do epitélio do intestino, com o alimento que está passando ali. Então isso é fundamental para a absorção dos nutrientes dos alimentos que a gente ingere. E isso é o normal. Agora, quando existe uma síndrome desse intestino irritável, que é a aula de hoje, nós vamos encontrar essas vilosidades, essas microvilosidades que a gente falou que são importantes para a absorção, elas vão estar inflamadas, existe uma inflamação ali. E como a gente viu lá na playlist do sistema imunológico, essas inflamações, o que elas trazem? Elas trazem células pró-inflamatórias, substâncias pró-inflamatórias, células de defesa e citocinas. As citocinas que são também substâncias que vão estar induzindo uma inflamação e chamando mais células de defesa para aquela região. Então, o que acontece é exatamente uma inflamação em um caso de um paciente com essa síndrome do intestino irritável. E o que acontece se existe essa inflamação nessas vilosidades e microvilosidades? O que vai acontecer é o óbvio. Se essas vilosidades são importantes para a absorção, esse paciente vai ter um problema no processo digestivo. Ele não vai absorver bem os nutrientes dos alimentos e também ele vai ter um desequilíbrio, não vai conseguir, de certa forma, controlar o espaço hídrico ali. Então ele tem um desequilíbrio de água e isso induz a um problema. Ele pode ter diarreia alternada com constipação. Olha que situação bem ruim. Ou a pessoa vai ficar no trono plantada lá, ou ela não vai no banheiro. Então ele vai ter essa alternância, porque vai ter um desequilíbrio hídrico, um desequilíbrio de água nesse epitélio intestinal. Então, além da pessoa não absorver direito os nutrientes, ela ainda vai ter essa alternância, esse quadro de diarreia ou constipação. E, muito simples, olha na imagem, a gente pode diferenciar muito bem. Um lado está normal, as velocidades normais, microvelocidades, belezinha, estão ali absorvendo. Do intestino irritável, o que a gente observa? As microvelocidades e velocidades vão estar completamente ali inflamadas. E vai acontecer o que a gente acabou de falar. O nutriente não vai ser bem absorvido, porque está inflamada a região. E também vai ter esse desequilíbrio de água, alternando diarreia com constipação. E o que a gente pode fazer para ajudar esse paciente? Quem poderá nos defender? Pois é, a gente pode usar aí alguns fármacos para esse paciente com a síndrome desse intestino irritado, dessa inflamação que a gente acabou de falar. Entre eles, os antidepressivos tricíclicos. Aí você se pergunta, como assim antidepressivo? O que tem a ver com o intestino? Pois é, eles podem ser utilizados para tratar o intestino irritável. Isso é possível porque esse grupo de fármacos,
eles apresentam uma capacidade neuromodulatória. E então, tendo aí o óbvio, a dose que é administrada para tratar a depressão vai ser completamente diferente da que é administrada para tratar ali a região intestinal, essa irritação ou síndrome do intestino irritável. Então, os antidepressivos tricíclicos podem ser utilizados também. Outro fármaco é o Alocetron. Alocetron é um nome bem diferente e ele pode também ser utilizado para tratar esse tipo de paciente, esse tipo de problema, e ele basicamente vai ser ali um antagonista dos receptores de serotonina, mas não é qualquer uma, é os receptores de serotonina do tipo 3. E o que ele vai fazer basicamente? Ele vai diminuir o processo de contração dos músculos presentes, o músculo liso presente no nosso trato gastrointestinal. Então, se ele diminui essa contração, obviamente que eu vou diminuir qualquer tipo de atrito, de resíduos ali nesse trato gastrointestinal e também qualquer tipo de irritação. Eu vou estar dando um auxílio também na diarreia. Claro, quanto mais movimento, mais o bolo fecal vai circular ali até ser eliminado. Então ele diminui essa contração. Lembrando que a serotonina é um potente estimulador de contração. Ele pode estimular essa contração no trato gastrointestinal. Então, se eu vou lá e bloqueio com esse fármaco, claramente o que vai acontecer é uma diminuição dessa contração do trato gastrointestinal. Agora, ele pode ter alguns efeitos adversos. O efeito adverso seria ali uma colite isquêmica e também a constipação. Constipação meio óbvio, né? Porque se eu diminuo ali, ou ter uma diminuição dessa contração, dessa motilidade gastrointestinal, o que vai acontecer é que o bolo fecal não vai andar ali no intestino. Então vai ter uma parada ali, ele não vai ter tanta atividade e o bolo fecal não vai andar, não vai ser eliminado. Então ele vai ter essa demora, a pessoa não vai muito ao banheiro, promove a constipação. Outro fármaco também que pode ser utilizado é a rifamixina. Ela que na verdade é um antibiótico, olha que interessante, a gente usa como antibiótico e ele é um inibidor de um RNA bacteriano. Então ele vai ter aí essa atividade como um antibiótico. Mas também ele pode ser utilizado nesse tipo de paciente com essa síndrome do intestino irritável, porque ele também induz os fármacos que a gente falou, o mesmo efeito, ele vai diminuir, de certa forma, a contração ou a motilidade do trato gastrointestinal. Então, de certa forma, eu vou ajudar na irritação que está acontecendo ali e também vou estar diminuindo a diarreia. O óbvio que a gente já falou, se eu diminuo a contração ali da região, eu vou diminuir o trânsito intestinal, vou diminuir o trânsito do bolo fecal. Então, vai ter ali uma demora a mais, né, nesse processo aí da diarreia, que é geralmente o que acontece maiormente nesse tipo de paciente. Agora, ele vai ter alguns efeitos adversos que não são muito desejáveis, como, por exemplo, ali uma sobrecarga hepática. Essa sobrecarga hepática ocorre por aumento das aminas hepáticas, consequência do uso desse fármaco. Então, lembrando que se o paciente já tem alguma debilidade no fígado, eu não vou usar esse fármaco, eu posso utilizar outros para tentar diminuir um pouco essa sobrecarga, já que ele vai aumentar as aminas hepáticas. Então fica essa dica aí para você. E por último ainda podemos citar o famoso Buscopan. Buscopan, que também é um antiespasmódico, que é outro nome bonito para a gente falar que ele vai diminuir a motilidade gastrointestinal e ele também é chamado de escapolamina. E basicamente a gente usa ele exatamente para diminuir essa contratibilidade gastrointestinal e vai diminuir diarreia, esse processo inflamatório, porque vai diminuir a motilidade. Tudo que a gente já falou anteriormente. Então, basicamente, pessoal, seriam esse grupo de fármaco que vai auxiliar nesse paciente, nessa irritação que ele sofre ali no seu trato gastrointestinal. Então, pessoal, se eu te ajudei, deixa o joinha e se inscreve no canal. Valeu?